Olá você, meu amigo, minha amiga que me assiste por meio do YouTube e dos outros canais daqui do NEAF. Eu sou o professor Felipe Lizardo, professor de Direito Eleitoral aqui no Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz e analista judiciário do TRE de São Paulo. Esse aqui, pessoal, é o projeto Falando Nisso. E hoje a gente vai dar uma olhadinha num tema bastante interessante, que é o tema da fidelidade partidária, a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária, levando em consideração que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que previu o fim da figura da infidelidade partidária para aqueles candidatos que foram eleitos por meio do sistema majoritário. Repara que essa notícia veiculada no jornal Valor Econômico de 27/5/2015. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a regra sobre a fidelidade partidária não vale para os políticos eleitos em disputas majoritárias. Está aí o número da ação direta de inconstitucionalidade que tratou sobre esse tema e foi matéria levada ao conhecimento do STF pela Procuradoria-Geral Eleitoral, que questionava a constitucionalidade dessa resolução aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução é a que disciplina a fidelidade partidária. Bom, estou falando aqui um monte de coisa, né? A hora eu falo infidelidade, a hora eu falo fidelidade, você já deve estar começando a ficar confuso, mas calma, já já a gente vai explicar detalhadamente o que cada um desses termos significa. Por enquanto, vamos só entender aqui a notícia porque ela teve um reflexo bastante importante no meio político. Essa decisão do STF acabou favorecendo a senadora Marta Suplicy, aqui de São Paulo, porque eu não sei se vocês acompanharam, mas ela saiu dos partidos dos trabalhadores. A Marta é uma militante histórica do PT e, por razões de cunho pessoal, que não é o objetivo aqui do nosso vídeo, ela decidiu sair do Partido dos Trabalhadores para se filiar a um outro partido. E aí o grande questionamento que existiu é: a Marta perde ou não o mandato eletivo? O mandato eletivo pertence ao candidato ou o mandato eletivo pertence ao partido político? É justamente isso que a gente vai procurar responder aqui nesse vídeo. De início, pessoal, vamos entender então qual é o motivo, o que significa fidelidade partidária. Bom, no nosso país, você sabe, a gente vive num regime democrático e existem uma série de partidos políticos no Brasil. Os partidos simplesmente brotam, né, proliferam. Hoje, atualmente, registrados no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos 32 partidos políticos. O problema é que grande parte desses partidos não possui uma bandeira ideológica forte, né? O ministro Barroso, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele disse inclusive que no Brasil os partidos são como embalagens que é possível você colocar qualquer ideia dentro dessa embalagem, qualquer pessoa. Esse modelo acabou provocando no Brasil a troca de partidos políticos. Então o cidadão ele se candidatava por um partido, era eleito por um partido, após tomar posse, migrava de partido político, né? Isso prevaleceu no meio político brasileiro, principalmente no meio parlamentar, naqueles cargos do Poder Legislativo, durante muito tempo. Aí o Tribunal Superior Eleitoral resolveu colocar um freio nisso. Em 2007, o TSE foi questionado por meio de duas consultas que tratavam sobre a figura da fidelidade partidária. Olha, um candidato que troque de partido político durante o curso do mandato eletivo, ele perde o mandato, ou seja, o mandato do partido político ou o mandato é do candidato. A essa questão, o TSE inicialmente respondeu que, com base no artigo 17 da Constituição Federal, que prevê o princípio da autonomia dos partidos políticos e diz lá expressamente que caberá aos partidos políticos, por meio dos seus estatutos, instituírem regras sobre disciplina e fidelidade partidária. E mais, considerando que no Brasil não existe a figura da candidatura avulsa, ou seja, para um sujeito poder se candidatar e ser eleito, ele precisa necessariamente estar filiado a um partido político. Fidelidade partidária, nos termos da Constituição, inclusive, é uma das condições de elegibilidade. A pessoa deve estar filiada pelo menos um ano antes da data das
eleições a um partido político sob pena de não poder se candidatar. Com base nesse entendimento, o TSE respondeu essas duas consultas aqui, no sentido de que o mandato parlamentar, o mandato político, não pertence a um candidato, mas sim ao partido político que o elegeu. Esse entendimento do TSE foi referendado pelo STF nesses três aqui mandados de segurança também, ali no ano de 2007, 2008, e com base nessa decisão do STF, o Tribunal Superior Eleitoral acabou editando uma resolução, a resolução 22.610. Acontece, pessoal, que essas decisões aqui do STF, essas três decisões que confirmaram o entendimento do TSE, elas versaram exclusivamente sobre a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária daqueles que foram eleitos por meio do sistema proporcional. Opa, professor, sistema proporcional está falando de alguma coisa nova aí que eu não conheço. Calma, já vou explicar para você a diferença entre sistema proporcional e sistema majoritário. Por enquanto, vamos entender aqui a figura da fidelidade partidária. Então, voltando, o TSE entendeu que o mandato parlamentar, o mandato político, pertence ao partido político e não ao candidato. O STF foi e referendou essa decisão, mas referendou essa decisão exclusivamente em relação à eleição proporcional. O TSE, posteriormente, editou uma resolução, a 22.610, que regulamenta a figura da fidelidade partidária e todo o processamento da representação que deve ser levada ao conhecimento da Justiça Eleitoral, no caso do partido político que deseja o mandato eletivo daquele candidato que deixou o partido político. Só que essa resolução, ela era aplicável para todos os cargos, tanto para cargos majoritários quanto para cargos proporcionais. Por isso que a Procuradoria-Geral Eleitoral entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, questionando a regularidade, a constitucionalidade dessa resolução em relação à sua aplicação para as eleições, para aqueles que se elegem para cargos majoritários, ok? Essa resolução 22.610 prevê situações em que é possível que um sujeito se desfilie do partido político e permaneça com o mandato eletivo caso ele tenha sido um candidato eleito. Existem 4 situações aí que permitem que a pessoa continue com o mandato eletivo. Aqui não tem dúvida, não tem grande discussão. Agora, pessoal, a grande questão, o grande questionamento aí que foi levado ao conhecimento do STF por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade aplica-se o entendimento de que o sujeito que se desfilia durante o curso do seu mandato eletivo perde esse mandato em favor do partido político, se esse entendimento vale só para cargos proporcionais ou se vale só para cargos majoritários. Vamos entender então a diferença quando a gente fala em sistema proporcional e sistema majoritário. Primeira coisa, sistemas eleitorais é uma espécie sistemas eleitorais são o gênero que tem como espécie o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário no Brasil é aplicado para os cargos do poder executivo e para um único cargo do poder legislativo, que é o cargo de senador. No sistema majoritário, o sujeito, o candidato, ele é eleito pela quantidade de votos que ele recebe. Então se elege aquele que obtém o maior número de votos. No caso, esse sistema majoritário ele pode ser dividido em sistema por maioria absoluta e sistema por maioria relativa. O sistema majoritário por maioria absoluta, o sujeito ele é eleito em primeiro turno se ele tiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos votos, considerando apenas os votos válidos, dispensando-se os votos em branco e os votos nulos. O sistema de maioria relativa não, vence aquele candidato que foi eleito pelo maior número de votos. O sistema majoritário de maioria absoluta é aplicável para os cargos de presidente da República, governador de estado e também para o cargo de prefeito municipal em municípios com mais de 200 mil eleitores. No caso do sistema majoritário por maioria relativa, aplica-se para os cargos de prefeito municipal em municípios com menos de 200 mil eleitores e também para o cargo de senador. É esse que a gente está olhando agora, porque a gente acabou de falar sobre a Marta Suplicy. Muito bem, então repara, pessoal, que no sistema majoritário o voto ele é dado, ele é endereçado
ao candidato, ok? Aqui não existe a figura do voto endereçado ao partido político, como ocorre lá no sistema proporcional, que a gente vai estudar agora. O sistema proporcional no Brasil, ele é aplicado para os cargos de deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e também para vereador municipal. A grande questão, a grande finalidade do sistema proporcional é distribuir o poder entre as diversas correntes ideológicas existentes na sociedade, de forma a permitir que as minorias também possuam representação no parlamento. A grande crítica que se faz a esse sistema é que os candidatos bons de votos acabam levando consigo outros candidatos. A gente tem inúmeros exemplos para citar. Caso Enéas Carneiro, caso Tiririca e até mesmo o caso Russomano, agora nas eleições de 2014, candidatos que tiveram uma votação muito expressiva e acabaram levando consigo outros candidatos. A grande questão aqui, pessoal, para a gente entender a figura da fidelidade partidária, é entender o seguinte: lá no sistema majoritário, o voto ele é endereçado exclusivamente ao candidato. Aqui no sistema proporcional, não. O voto ele tem o caráter dúplice ou binário. O que é isso, professor? Voto com caráter dúplice ou binário? Pessoal, o voto ele tem dois efeitos no sistema proporcional. Primeiro, o voto ele é endereçado ao partido político. Então, ainda que no sistema proporcional eu vote no candidato, no número, eu posso votar também na legenda, mas em todos os casos o voto inicialmente ele é computado para o partido político. Por quê? Porque primeiro eu preciso fazer um cálculo para descobrir quantas cadeiras o partido político vai ter direito, para só depois, de acordo com a ordem da votação dos candidatos, eu saber quem são os candidatos eleitos daquele partido. Então, reparem, no sistema majoritário, eu voto no candidato e o voto vai só para ele. No sistema proporcional, eu voto no candidato, mas o voto vai inicialmente para o partido político. É justamente essa questão, pessoal, esse ponto que a decisão do STF se manifestou. Ou seja, a previsão da fidelidade partidária prevista lá em 2007, o entendimento de que a perda do mandato eletivo daquele candidato que se desfiliou a um partido político durante o exercício do mandato, ela deve ocorrer apenas para aquele candidato que foi eleito pelo sistema proporcional. Ou seja, esse entendimento vai se aplicar apenas para candidatos a deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e vereador. Não se aplica a perda do mandato por infidelidade partidária para aqueles candidatos que foram eleitos pelo sistema majoritário. Por quê? Porque no sistema majoritário, o voto ele é endereçado exclusivamente ao candidato. Não existe essa figura de eu descobrir primeiro o quociente eleitoral, para depois descobrir o quociente partidário, para depois verificar quantas cadeiras o partido vai ter direito e, com base nisso, preencher as cadeiras de acordo com a ordem de votação dos candidatos, como ocorre lá no sistema proporcional. O sistema majoritário é diferente. É isso que a decisão do STF prestigiou. Por isso que a Marta Suplicy, o nosso exemplo concreto, que acabou de se desfiliar do partido político, se ela fosse detentora de um mandato de deputado federal, por exemplo, ela perderia o cargo. E aí seria chamado a assumir o cargo o suplente do partido político ou da coligação, porque, como nós falamos, na eleição proporcional, em caso de mudança de partido político de um candidato durante o curso do mandato, ele perde o seu mandato e o cargo passa ao suplente do partido ou da coligação. Como a Marta Suplicy ela foi eleita para o cargo de senadora da República, e o cargo de senador, como nós vimos, ele é assumido por meio, ou a eleição se dá por meio do sistema majoritário, nesse caso, então, o STF decidiu que não cabe a perda do mandato eletivo, ainda que o senador eleito ou aquele outro candidato detentor de um mandato obtido por meio do sistema majoritário, não ocorre, então, a perda do mandato eletivo, ainda que ele se desfilie do partido político durante o curso do mandato. Ele pode fazer isso sem correr o risco de perder o seu mandato eletivo. Beleza? Era isso, então, que a gente tinha a tratar nesse Falando Nisso de hoje. Um abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima.